Olá, sejam bem-vindos a mais um Não Sou Crítico Literário, e no episódio de hoje eu vou falar sobre uma tag, vou responder uma tag que a Cláudia do canal A Mulher que Ama Livros, ela propôs para todo mundo que assiste, né, o canal dela, de uma meta praticamente, como existe no Scoob. Para quem acessa o Scoob, existe uma configuração que você põe a meta de leitura do ano. Então ela fez uma tag, ela criou essa tag de 12 livros para 2013, porque seria praticamente a meta de um livro por mês. E eu vou dar a minha lista aqui no caso. O primeiro livro da minha lista seria As Intermitências da Morte, do José Saramago, que inclusive é um livro que eu comecei a ler, mas como a escrita do Saramago ela é peculiar, né? Como vocês podem ver, ele não usa muito das estrofes como outros autores usam, então ele é um pouco mais denso de ler. Ele é um pouquinho, não é para você ler desatento, né? Você lê, né? Você curte, né, a leitura, mas é uma leitura um pouco mais densa por conta de você às vezes não perceber qual personagem está a falar, né, a tal fala. O segundo livro, né, da minha lista também já está há um bom tempo, foi inclusive pela faculdade, é o Madame Bovary, né, Bovary, que inclusive dizem teve uma declaração do Flaubert que ele disse que a Madame Bovary seria ele. Aí levaram isso muito a sério, né, como se ele fosse homossexual, como, né, ele fosse mesmo baseado na vida dele. Tudo bem que a maioria dos autores colocam um pouco de si, né, nos seus livros, mas não chega a ser tão verdade. Mas de qualquer forma é um clássico da literatura universal, então também eu gostaria muito de ler no ano que vem Madame Bovary. O próximo livro, né, inclusive teve um vídeo recente da Cláudia, né, que ela falou sobre o que ela, os portugueses em sua maioria, que ela observa, consomem de cultura brasileira, né? E como aqui no Brasil aparentemente nós não temos muito consumo de cultura portuguesa, né? Além do óbvio que todo mundo, assim, se você perguntar para 10 pessoas, 9 vão falar, né, de Portugal, dos livros clássicos e também do fado. E realmente eu sou um amante do fado, mas de qualquer forma tem alguns autores portugueses que também eu gosto. Inclusive um deles é o Eça de Queiroz, que este livro é o Crime do Padre Amaro. Eu pretendo ler esse livro, né, ano que vem também, porque o Eça ele é demais. Então eu gostaria muito de ler esse livro. Continuando com, né, os autores portugueses, né, A Queda de um Anjo, do Camilo Castelo Branco, também é um bom livro, que inclusive foi recomendado pela faculdade. Muitos livros dos quais estão nessa lista foram recomendados pela faculdade para que eu lesse, mas acabei não lendo, mas eu pretendo ler. Por se tratar de clássicos, eu vou focar, pretendo que 2013 seja o ano dos clássicos para mim, né? Além dos outros livros que eu vou ler, que eu vou comprar, que eu vou adquirir, mas dedicar um pouco mais aos clássicos. O próximo livro é do Aloysio de Azevedo. É muito recomendado também, O Cortiço. Esse me foi recomendado na época do segundo grau, mas eu preferi ler um livro chamado Menino Sem Pátria, que inclusive pretendo fazer uma resenha posteriormente. Esse também, O Cortiço, né, foi um romance naturalista publicado pela primeira vez em 1890 no Rio de Janeiro, né, narrando as relações que ocorrem dentro do cortiço fluminense, né, no caso do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, no século XIX. Então é legal ver, assim, eu gosto de ler clássicos agora. Eu tinha muito preconceito antigamente com os clássicos, mas ultimamente eu tenho lido porque é um retrato da época que foi escrito, né, e por vezes também tem algum teor de crítica dentro dos livros, né, e isso é muito legal. Agora, entrando no óbvio, né, da literatura brasileira,
Assim, todo mundo deveria tentar conhecer, mesmo que não goste, né? Pode não ser o seu autor favorito, pode não ser o seu estilo favorito de romance e tudo mais, mas é sempre legal tentar experimentar, né? Tentar conhecer de tudo, para ter uma base, né? Poder até engrandece, aumenta a sua visão de mundo. Então eu pretendo ler também Dom Casmurro, que ainda não li, né? Como disse, eu tinha muito preconceito com os clássicos. Inclusive, o primeiro clássico que eu li e gostei e quebrei esse meu preconceito foi Hamlet, do William Shakespeare. Né? Gostei muito, apesar de ser uma coisa de séculos atrás, mas eu gostei bastante, eu achei bem interessante. Então, creio que eu vá gostar, né, de Dom Casmurro. O próximo livro também é de Machado de Assis e é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, sendo que esse livro em particular eu tinha começado a lê-lo, só que infelizmente num passeio que eu fiz, né, ele estava dentro da minha mochila, ocorreu uma chuva torrencial e acabou estragando este livro e o Harry Potter que a minha noiva estava lendo. Então eu estou muito chateado. Eu ainda possuo ele, mas ele está praticamente impossível de ler, assim, não dá gosto de pegar o livro. Olha como é que ele está bem acabadinho, está bem, olha, todo mole, assim, de caiu na água mesmo, que foi muita água, foi muita chuva que ele tomou. Eu não sei nem como é que as páginas ainda estão inteiras, né? A capa quase dissolveu também, está tudo. Pretendo comprar outro, porque essa editora LPM Pocket, ela tem muitos romances e livros de bolso, então são umas versões baratas, né? Não são muito bem produzidas, mas são baratas e para ler, né? Que é o importante. Depois nós podemos adquirir alguma coleção de colecionador, alguma coisa do gênero. O próximo livro é de um autor brasileiro também, do Manuel Antônio de Almeida, que é Memórias de um Sargento de Milícias. Esse clássico aqui também é muito interessante por falar, né, sobre, né, nos anos 30 e tal, e é de 1830, na verdade, né, 1860, por aí. Também é bem interessante, né? Inclusive, quando eu falei para amigos meus, né, que é Memórias de um Sargento de Milícias, eles achavam que se tratava das milícias que tomam conta da Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro. O próximo livro é um clássico que, inclusive, ele figurou em várias listas, né, de livros para 2013, que é o Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. E como é um clássico da literatura universal, uma obra-prima, como diz mesmo aqui, ó, a obra-prima de Jane Austen, né, por curiosidade, né, por vontade, também pretendo ler. Né? Orgulho e Preconceito, é o livro favorito de várias pessoas. E o próximo livro é um livro que eu comprei numa promoção num site de compras que foi por conta do meu trabalho, e ganhamos uns brindes e tal, e acabei comprando isso aqui por curiosidade. Esse livro, que é do autor chamado Marcelo Ferroni, e o livro chama-se Dia dos Mortos. Eu ia falar Livro dos Mortos, mas é Dia dos Mortos. Eu também comecei a lê-lo, entrei no primeiro capítulo, mas ainda não me identifiquei muito. Creio eu que não estava preparado ainda para este livro e ainda não o li. E pretendo lê-lo, até porque é um livro curtinho, é um livro bem fino, de menos de 150 páginas. O interessante é que, como eu também já escrevi, né, eu de vez em quando me meto a escrever alguns contos. Eu gosto de escrever, mas não escrevo lá essas coisas. E a maioria dos contos que eu escrevo, invariavelmente, acaba envolvendo morte, alguma coisa do gênero. Então, quando eu vi esse livro, me interessou justamente pelo título e pela sinopse também. Né? Outro dia, assim que eu acabar de lê-lo, também vou fazer uma resenha sobre ele e vou falar sobre, inclusive vou adentrar mais no assunto dos meus contos. O próximo livro é um clássico também de uma autora que creio eu não tenha visto ninguém falando sobre ela em algum outro vídeo. Posso estar enganado, ou posso não ter visto o vídeo que foi comentado, mas é da Agatha Christie, Os Crimes ABC. Esse livro está na minha casa
praticamente há 28 anos, mais ou menos, que esse livro está aqui em casa, e eu só li também praticamente o primeiro capítulo desse livro, né, até de uma edição bem antiga, que inclusive não fala aqui na capa da editora. É o Ciclo do Livro, é Círculo do Livro, o nome da editora, né, que realmente eu nunca ouvi falar. Mas também Agatha Christie, né, Rainha dos Mistérios e tudo mais, é interessante de ler. E é um policial, né? E o último é um livro que eu estou lendo, mas eu não estou lendo tão com afinco, eu já estou lendo praticamente há 5 meses e não consigo terminar porque eu não consegui engrenar nessa leitura. É da saga, né, da série As Chaves do Reino, do Garth Nix, né, o primeiro ao Senhor Segunda-feira. É um livro até que a proposta é interessante. Eu comprei, confesso que eu comprei por conta do autor. O Garth Nix, ele já fez uma série muito boa chamada A Sétima Torre, há bons anos atrás. Foi inclusive os primeiros livros que eu comprei, que contava, inclusive foi produzido pela Lucas Books, né, do George Lucas, que agora foi comprado pela Disney. O livro também contava sobre uma sociedade que era dividida por cores e usava pedras do sol para poder ter coisa. Era bem fantasioso, mas é interessante. Já esse também cria uma fantasia em volta das horas e dos minutos e dos dias da semana e feriados, mas eu não sei porque eu não consegui engrenar. Tudo bem que eu estou quase acabando de ler, né? Estou na página 176, o livro tem 243 páginas. Então estou bem perto do fim, mas eu não senti, né? Não me capturou, né, como eu gostaria. Então, essa foi a minha resposta à tag da Cláudia. E caso você tenha curiosidade ou tenha vontade, você pode entrar no canal dela, assistir ao vídeo da Cláudia e também responder a tag. Você pode responder a tag sem problema. Então, até a próxima e boas leituras!